Se a Igreja Católica fosse de fato a primeira igreja, ela teria que existir desde o início, certo? Então me explica uma coisa. Porque quando a gente volta para os primeiros capítulos da história do cristianismo, Roma simplesmente não aparece? Porque a igreja começa em Jerusalém e não em Roma. Mas como Roma virou o centro do cristianismo global? Isso é o que vamos tentar entender no vídeo de hoje. Então pega caneta e papel, senta na cadeira e vem comigo entender essa história. Se a Igreja Católica Apostólica Romana fosse a primeira, ela teria que existir desde o começo. No século I, por volta do ano 30 d.C., Jesus morre, ressuscita e a partir daí nasce a Igreja em Atos 2. Mas aonde? Em Roma? Evidente que não, em Jerusalém. A primeira igreja da história era formada por judeus convertidos pela mensagem de Jesus e ensinados diretamente pelos apóstolos. Essa igreja não tinha Vaticano, não tinha Papa, não tinha uma sede mundial, era uma comunidade simples, local, centrada na palavra e na comunhão de Cristo Jesus. Ela começa em Jerusalém e vai se espalhando gradualmente aos arredores da região da Judéia e posteriormente para o mundo. Do século I ao século IV, o cristianismo cresce. Ele chega a várias regiões, a Antioquia, a Ásia Menor, a Alexandria e também em Roma. Mas aqui há um detalhe muito importante. Até o século IV não existia uma autoridade central dominando o cristianismo. Eram várias igrejas em várias regiões com várias lideranças locais, promovendo missões pelo mundo. Tudo começou a mudar em 313 d.C., com o Edito de Milão. O cristianismo deixa de ser perseguido dentro do Império Romano e quando para de ser perseguido, ele começa a se organizar de forma institucional, ganha estrutura e ganha influência dentro do Império. Então, uma coisa que devemos ter em mente é que estrutura não é a mesma coisa que origem. A igreja nasce em Jerusalém, mas a sua estrutura tem origem, de fato, no século IV, no ano 313, com Constantino, a partir do Edito de Milão. Portanto, no início do cristianismo e até o século IV, não existia a supremacia do bispo de Roma. Então, o que fez Roma crescer tanto para ser a primazia do cristianismo? A resposta está na história, não em versículos isolados. No ano 476, quando o Império Romano do Ocidente cai, Roma perde poder político. E quando Roma perde poder político, o poder religioso toma o centro do poder político em Roma. O bispo de Roma começa a ganhar influência não apenas em esferas religiosas, mas em esferas de toda a sociedade italiana. Isso não porque a igreja nasceu ali, mas por conta do seu contexto, porque não existe vacância de poder. Wait. A partir do ano 476, o bispo de Roma foi tendo primazia dentro da sociedade italiana, ganhando influência política e religiosa e influenciando diretamente reis e cristãos naquele momento. Contudo, esse crescimento não veio sem problemas, muito pelo contrário, vieram diversos conflitos ao longo dessa primazia do bispo de Roma. Aconteceu nesse período disputas de poder, brigas por liderança e até momentos em que mais de um papa governou Roma. Até que então, no ano de 1054, acontece o grande cisma do Oriente. A igreja se divide. De um lado nós temos Roma e do outro lado nós temos a igreja oriental ou ortodoxa. Ao longo da Idade Média, práticas com a igreja romana já institucionalizadas, como indulgências, começam a surgir dentro do cristianismo. Isso não vem de Jerusalém, isso vem de Roma.
Até que em 1517 surge a Reforma Protestante com Martinho Lutero. Mas é importante entender isso com clareza. A Reforma não nasce para criar uma nova igreja. Ela nasce como um protesto, uma tentativa de correção, ou seja, uma tentativa de volta à origem do cristianismo. Portanto, pessoal, quando juntamos Bíblia e história, fica claro que a igreja não nasceu em Roma, não começou como uma instituição centralizada, e muito menos como uma instituição que conhecemos hoje. A primeira igreja surge em Jerusalém no século I, simples, local, centrada em Cristo e na mensagem dos apóstolos. O que vemos em Roma, séculos depois, é um processo histórico de crescimento de poder e de institucionalização do cristianismo. Um processo marcado, inclusive, por conflitos internos, disputas de liderança e distanciamento do modelo original da Bíblia. Por isso que surge a Reforma Protestante em 1517, não para criar uma nova igreja, mas para voltar à origem. Por isso, afirmar que a Igreja Católica Apostólica Romana é a única igreja verdadeira não é uma conclusão histórica nem bíblica, mas uma interpretação construída ao longo do tempo. E entender isso é essencial para entendermos a Igreja Católica Apostólica Romana. Então, toda vez que um católico apostólico romano afirma de forma categórica que a Igreja Católica é a primeira igreja, ele está equivocado biblicamente e historicamente. E você, pessoal, gostou desse conteúdo? Deixa aqui nos comentários, eu quero saber a sua opinião. Eu sou Felipe Menezes, te vejo no próximo vídeo e tchau, tchau.